montamos uma tabela onde a gente, por faixa salarial, a gente estipula um valor que o funcionário pagaria e o restante a prefeitura paga, independente da idade, né? Então, que seria a despesa do servidor. E então nós fizemos ali de 4 faixas, de 2.000 até 6.000 reais, e acima de 6.000 reais a prefeitura pagaria um valor fixo e o resto o funcionário pagaria, para poder manter esse enquadramento e a gente poder continuar auxiliando, manter o plano de saúde, mas assim, no nível que a gente pode ter dentro do orçamento. Bom, eu tenho aqui um exemplo, por exemplo, no caso de um servidor com idade de 40 anos que teria que pagar ao IP R$ 222,91, a prefeitura pagaria R$ 122,91 e o servidor pagaria R$ 120 reais. Isso, nesse exemplo que tu tem, sim. Mas, por exemplo, se esse mesmo servidor na faixa salarial de 2.000, ele tivesse, por exemplo, 54 anos, ele pagaria 120 e a prefeitura pagaria 320 do enquadramento da tabela, né? Sim, e essa proposta, ela é definitiva, secretária, ou foi apresentada aos funcionários e agora os próprios funcionários vão discutir entre si? Porque eu sei que o CIPROM, por exemplo, está fazendo várias reuniões para discutir essa tabela. A gente não tem condições de aumentar esse valor. Então, essa para a gente é uma proposta definitiva e nós temos um agravante, que é o prazo de implantação disso. Então, além não tem nenhuma perspectiva, pelo menos por enquanto, do IP a avançar com isso. O que eles estão colocando é o seguinte: até 30/6, tudo que tiver vinculado vai ser cobrado da prefeitura, os ativos e os titulares e os dependentes, conforme essa tabela. Então, a gente tem esses 30 dias para aprovar a lei e fazer o termo de adesão individual de cada servidor, definindo se ele quer participar, se os dependentes deles vão participar. Bom, essa é uma, como a senhora mesmo disse, é uma proposta definitiva da prefeitura para não deixar o funcionário sem essa assistência do IP Saúde. Como é que fica a situação dos dependentes? Então, para os dependentes, o titular pode definir se ele vai continuar ou não, ele vai escolher essa opção, e se ele continuar, ele vai definir se ele vai descontar em folha de pagamento até o limite do que é possível descontar, ou se ele vai pagar via boleto bancário, que a gente faria a emissão e o controle via arrecadação através da Secretaria da Fazenda. Que aí não seria mais descontado em folha pela simples fato de não ter folha para descontar. Tem alguns valores que o servidor pode querer colocar o dependente por N motivos, mas vai pagar por fora, por outra forma, e não descontando em folha de pagamento. Certo, mas no caso dos dependentes, esposa, filhos, enfim, cada funcionário vai se responsabilizar por esse desconto. Isto, cada funcionário vai ser responsabilizado pelo desconto, ou descontando em folha ou pagando via boleto. E aí não terá desconto, terá que ser a tabela cheia do IP. Tem que ser a tabela cheia, isso nós não temos opções de fazer diferente disso. Certo, mas de qualquer maneira, até quando os funcionários têm para decidir isso, secretária Rita Garski? Olha, a gente quer mandar imediatamente a lei para a Câmara. Nós precisamos ainda de aprovar a lei para fazer os termos de adesão. Eu não consigo fazer o termo de adesão se eu não tiver lei. Então, nós temos prazos muito, muito limitados para fazer tudo isso. Até 30/6 tem que estar com os termos de adesão já assinados. Certo, por exemplo, da lei. No caso, claro que tem essa negociação com a Câmara, isso deve entrar em regime de urgência. Sim, nós apresentamos essa mesma apresentação que foi feita para os funcionários através dos sindicatos, ou da representação que foi convocada, que eles mobilizaram para conversar com o prefeito, nós apresentamos também para os vereadores. Eu tenho aqui uma tabela do IP, por exemplo, um funcionário que tem 59 anos ou mais, né, que teria um desconto de R$ 558,60.
a prefeitura vai se responsabilizar por 50% desse desconto. Caso ele queira incluir a esposa, digamos, que estiver nessa mesma faixa etária, ele vai descontar esse valor cheio. A prefeitura não vai se responsabilizar por 50% do desconto que tu falaste ali. Ela vai enquadrar conforme a faixa que a gente determinou ali. Então, depende da faixa salarial, vai ter uma contribuição dele ou da prefeitura. Não dá para dizer que é metade do valor. Sim, é essa contribuição, mas essa contribuição que fique muito bem colocado, que nessa proposta da prefeitura não inclui seus dependentes, esposa, Não filhos, mãe, pai, enfim, como acontece hoje. Não inclui os dependentes. É que hoje os dependentes eles não entram na faixa de contribuição porque era feito sobre o salário, independente de ter ou não ter dependente. Era feito igual para todos os servidores, não importando se havia dependentes ou se não havia dependentes. Se tem um, se tem 5, se não tem, não fazia diferença nenhuma. Secretária Rita, a FAMURS, eu sei que inclusive esse foi um assunto bastante discutido lá em Brasília, na marcha dos prefeitos. Nem mesmo a FAMURS conseguiu sensibilizar o IP Saúde com relação a essa tabela. A gente viu que a coisa assim realmente ficou bem definitiva para o IP e tipo assim, quer, não quer, parece que é nesses termos, porque simplesmente não se consegue nenhum avanço, uma forma de negociar isso mais, fazer diferente, esperar mais um pouco. A gente tem sérias dificuldades de implementar isso, inclusive porque nós vamos ter que desenvolver um sistema específico para fazer esse enquadramento que eu estou te passando, né? Então, até com nossa empresa de informática, a gente conversou e disse, olha, vocês têm que ter lei definindo exatamente o que vocês querem para a gente desenvolver, mas levaria alguns 90 dias para desenvolver isso e nesse meio tempo a gente vai ter que fazer um controle meio manual bastante dificultoso ali para ser feito para ter esse controle, né? Então vai ser uma coisa bem complicada, inclusive com investimento, a prefeitura vai ter que investir nesse desenvolvimento, vai ter que ser pago isso, né? Sim. Porque o IP simplesmente colocou isso tudo para a prefeitura. Então, eles não vão pagar o meu dependente direto lá no IP. Não. Tudo é responsabilidade da prefeitura fazer. De recolher o dinheiro, de manter os cadastros, de passar a informação. Eles simplesmente vão cobrar e pronto. Na verdade, a gente vem dizendo isso desde o início, que essa tabela do IP, ela literalmente foi enfiada a goela abaixo dos municípios, né? Ninguém perguntou se queria, se dava, vamos negociar, tem uma proposta, não, é assim, ponto final. Nós até conversamos com o pessoal do IP Saúde aqui no próprio, no nosso Conexão 99, e a resposta foi exatamente essa, né? Quer, não quer tem quem queira, né? Não foi bem nesses termos, mas é exatamente isso que o IP fez. É isso que está. Se a gente olhar o contrato de adesão que eles mandaram para os municípios, que todos iguais, né? O termo de prestação de serviço, inclusive com cláusulas assim de aumento dessa tabela de IP, bastante aberta, assim. Ela vai aumentar pelo INPC, mas também ela pode aumentar se tiver alguma coisa estranha para eles, que vai aumentar os custos dele, qualquer causa extraordinária que vai aumentar os custos, a tabela de IP vai aumentar. É isso que está dizendo o contrato. Então, não é nem garantia que esses valores vão ficar assim, que só vão aumentar pelo INPC. Ela é bem aberta. As cláusulas são assim para deixar a gente preocupado, mas a gente está tentando manter o plano, que é o que parece que o funcionalismo quer. Vamos ver se vai ter os termos de adesão. Hoje nós teríamos 1.800 vinculados. Não sei se todo mundo vai ficar. Não sei se vai ter mais gente que vai entrar, porque também para aqueles que têm salários melhores, o plano ele passa a ser melhor, e vai ter menos desconto, né, para aqueles que têm salários maiores, porque o IP parece que ficou nisso, né? Salários melhores vão ter vantagem. Bom, então, não sei como é que vai ser o futuro, se nós vamos continuar, vai ter essa média de 1.800, se vai baixar, se vai aumentar. A gente não tem muito como prever isso, né? Por isso que nosso intuito, nosso foco foi manter o mesmo gasto. O que dá para fazer com o mesmo gasto? O que dá para fazer com o mesmo gasto com essa tabela que foi proposta. Bom, isso vai ser um problema também, porque supõe-se, e aí a gente vai estar fazendo um futurismo, né?
que muitos funcionários não vão conseguir manter o desconto para os seus dependentes. E isso também vai acabar dando problema na rede pública de saúde de Cachoeira do Sul. É uma incógnita, né? Como tu disseste, né? E a gente vê que também a gente não tem muitas opções para fazer, né? Se a gente vai botar mais 300 mil para manter os dependentes, esses 300 mil, quem sabe a gente invista no SUS, então, porque vai ser por lá o caminho, eu não sei. A gente não tem como fazer, como tu disseste, essa futurologia aí é difícil da gente manter e fazer, né? Então, é uma incógnita, não tem que esperar como vai acontecer. E se isso for aprovado também, né? Porque se não for aprovado uma mudança na lei, a gente simplesmente não tem como fazer a contratação, mantendo todos aqueles vínculos que hoje a gente tem via IP, com todos os dependentes pagos vai ser cobrado do município. A partir de 1º de julho vai ser cobrado tudo do município. Se não se sanear lá o cadastro, dizendo quem realmente quer ficar, com quais dependentes quer permanecer. Então a gente tem que ajustar nesses 30 dias tudo isso. A lei, os cadastros e os termos de adesão tem que ser tudo revisto e ajustado. Secretária, por outro lado, também há uma proposta aí ao funcionalismo, né? Inclui o magistério também, sobre mudanças no FAPES, que é outro projeto que foi apresentado aí durante essa reunião, onde os funcionários não teriam mais o desconto do FAPES, a prefeitura não pagaria mais o desconto sobre quinquênios, triênios e sobre essas vantagens que vão sendo acumuladas ao longo do tempo. Isso já é uma definição ou também é um projeto que depende de ir para a Câmara e para ser discutido ainda com os funcionários? Bom, para começar, o triênio que tu falaste no início, ele entra. Tudo que é valores que são fixos, que ficam incorporados aos salários, eles teriam desconto, que é o caso do salário, do triênio, das promoções, do nível, da classe. São coisas que estão vinculadas ao servidor que ele não perde, que ele não tem como tirar dele. Sim. E essas vantagens, sobre elas, sempre vai ter a contribuição. O que está sendo retirado são aquelas vantagens que ele pode ter ou não ter, tipo uma FG, tipo um regime suplementar, uma insalubridade, uma produção, um risco de vida, todas aquelas vantagens que ele pode perder, digamos assim, por qualquer mudança de setor, de cargo, de chefia, o que é variável. Hora extra, que não é variável. Então, é essas aí que tá se tirando da base de cálculo, até porque é uma determinação constitucional que se faça isso. Nós temos diversos processos em andamento contra a prefeitura justamente para fazer esses descontos. E a gente está só adaptando o que está na Constituição. Já devia ter sido feito isso há muito tempo, diga-se de passagem. Eu usei o exemplo dos quinquênios, triênios, enfim, porque foi me repassado, inclusive, de pessoas que estavam nessa reunião, esses valores, né? Porque realmente quinquênios e triênios são parcelas. Está fixado no salário, né? Agora, hora extra, FG, enfim, essas outras vantagens. Hoje a prefeitura paga em cima, o FAPES em cima dessas vantagens, isso soma lá adiante para a aposentadoria desse funcionário? Sim. Como é pago, tanto pelo servidor como pela prefeitura, a aposentadoria é pela base de cálculo da contribuição. Então, entra na aposentadoria. Só que isso também é um valor que como te disse, tem diversos processos contra a prefeitura por fazer esse desconto. Porque, por exemplo, assim, a pessoa ganhou uma FG durante 4 anos, digamos, pela vigência desse governo aqui, trocou de chefia, passa para outra. Ela não quer, ela não queria ter contribuído esses 4 anos. Ela estava pedindo de volta esse dinheiro, só que isso na verdade entra na média de contribuição. Ele não incorpora, mas entraria na média de contribuição. Só que a Constituição diz que isso não pode, que tem que ser somente sobre os valores fixos, sobre os valores que vão ser levados junto com o salário, aquilo que é permanente do servidor, e não aquilo que é eventual. Então, tudo que é eventual, a gente está tirando da base de cálculo.
Bom, eu não, por isso agora ouvindo a senhora, a secretária Rita Garski, eu fiquei lembrando que talvez os próprios funcionários ou não tenham sido orientados ou tenham sabido disso com muita clareza. Existe alguma previsão de alguma outra reunião de se explicar isso de forma melhor, tanto para o funcionalismo quanto para o magistério? Olha, foi explicado. Nas reuniões que eu participei de todas elas, não vi ninguém ficar com dúvidas sobre isso. Foi explicado exatamente isso que eu estou te dizendo. Agora, claro que cada pessoa enxerga, entende do jeito que ela dentro das suas necessidades, sei lá como é que o pessoal interpreta, mas foi dito exatamente isso. As vantagens eventuais é que não vão fazer parte mais da base de cálculo. Aí tu vai dizer, isso vai diminuir a aposentadoria futura? Vai, com certeza vai, mas é uma determinação constitucional e a gente tem que fazer alguma coisa em função do problema sério que a gente tem dentro do FAPS. É um drama que a gente tem com as alíquotas do FAPS. Então a gente tem que fazer essas mudanças, como outras também têm que ser feitas, para adequar aquilo que já está definido na Constituição e que já deveria ter sido feito. Isso é uma coisa que já deveria ter sido feita. A gente tem que ter a coragem de fazer aquilo que precisa ser feito. Secretária, qual a economia mensal que a prefeitura vai ter? E quando esse projeto, não sei se vai para a Câmara ou vai ser só num decreto, como é que isso vai funcionar na prática? Não, isso é projeto de lei, tem que ser na Câmara porque tem que mudar leis. Então isso não se faz por decreto. Então já foi também explicado para os vereadores como vai ser, o que vai mexer, exatamente o que vai impactar isso. Já foi explicado, já foi mostrado, já foi detalhado o que implica. E os valores a gente fez uma previsão ali sobre o mês de abril, acho que foi feito, não sobre o mês de março, acho que foi sobre o mês de abril. O valor significaria em torno de 160 mil a menos que os servidores deixariam de pagar e ficariam recursos para ele, né? Vai diminuir o desconto dele e a prefeitura, que tem uma alíquota de 65,85%, daria 750 mil por mês. Quer dizer, 750 mais 160 seria aí uma base quase 1 milhão que deixaria de ser destinado ao FAPS mensalmente, porque esses valores nós estamos falando mensais. Mensais, valores mensais. Mas, ao mesmo tempo, num cálculo atuarial, as futuras aposentadorias, elas também têm diminui o valor que vai para o FAPS, mas também diminui a previsão de gasto do FAPS com as futuras aposentadorias. Então, isso tem que ser medido após a implantação, se for aprovado, num futuro cálculo atuarial, teria essa previsão dessa mudança. Se há uma previsão constitucional, secretária Rita, por que isso nunca foi aplicado até hoje? Porque tem que ter coragem para fazer e enfrentar as críticas. No meu entender, o meu Rita cidadão, Rita funcionária pública. Eu já tinha proposto isso há tempos atrás, mas não andou. Tá certo, Emílio. Suponho que tanto o Sincasul quanto o CIPROM já devem estar discutindo isso, porque aí, no caso do magistério, vai entrar aquela a professora que tem uma direção, né, que é por tempo determinado, caso ela não seja reeleita, mas não é vitalício. Aí o funcionário que tem uma FG ou tem, enfim, horas extras, né, que são costumadas, perde o desconto em cima do FAPS. Isso não vai contar lá na frente para sua aposentadoria. Vamos ver o que vai acontecer na Câmara e de que forma os funcionários vão se mobilizar para isso, né, secretária Rita? Na verdade, mas também tem que esclarecer isso. Até a data de contribuição entra por essa média, tá? Então, tudo que foi contribuído no passado não muda o cálculo da aposentadoria futura. Isso vai entrar na média de contribuição dele. Então, o efeito que muda é a partir dessa lei para frente. Dessa lei para frente. Então, aquilo que ele contribuiu para trás, ele não perde. Aquilo entra na média de cálculo da sua aposentadoria. Que ela pega as contribuições da vida toda, não pega só dos últimos meses. Então, ele vai constituir uma média pelo passado em que teve essa contribuição. Ele não está perdendo.